Salmo de número 73, diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras os mortais, nem são afligidos, como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Oremos. Amado Deus, quão prazeroso é ler a Tua palavra e sermos alcançados por aquilo que ela tem a nos ensinar. Nós te pedimos, ó Deus, que em mais esta ocasião o Senhor nos encha do Teu conhecimento e da Tua sabedoria e nos ajude a lidar com esses dias nos quais todos nós estamos sendo afligidos. Oramos por isso, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, este salmo, ele confronta uma tensão real para todos os cristãos, a aparente prosperidade dos incrédulos diante do sofrimento dos justos. Parece que ser justo e andar em retidão, andar nos caminhos do Senhor, olhando para aquilo que acontece no mundo, não é um caminho muito vantajoso. A pergunta que fazemos em muitas ocasiões é esta: por que Deus permite que pessoas ímpias, pessoas incrédulas em Deus, pessoas que por meios ilícitos, fraudulentos, perversos, obtêm tanta vantagem, tanta prosperidade, enquanto nós que buscamos a justiça nem sempre somos contemplados por tantas bênçãos? Essa inquietação, ela não é nova, ela é bastante antiga, ela está presente, por exemplo, nas orações de Jeremias e de Abacuque, revelando essa dificuldade de compreender a providência divina quando tudo em nossa volta parece não estar cooperando para os nossos melhores interesses nesse mundo. No entanto, o Salmo 73 mostra que o problema não está na ação de Deus, mas na forma como nós interpretamos esta realidade terrena na qual todos nós nos encontramos. A percepção imediata pode sugerir injustiça,
ou quem sabe até ausência, omissão, falta de misericórdia da parte de Deus, como nós lemos, por exemplo, no Salmo de número 77, em que Asaf estava aflito, quando ele orava e pedia a Deus e rogava a Deus no meio das suas mais profundas aflições, mas a impressão que Asaf teve na presença do Senhor aqui é como se Deus estivesse assim, interessado em mantê-lo naquela aflição. Então, é muito difícil para nós vivermos num mundo onde parece que todo o nosso esforço de vivermos honestamente, de uma maneira justa, não é recompensado da maneira como nós queremos que sejamos recompensados. Então, olhando assim, rapidamente, imediatamente, parece que Deus está sendo injusto e às vezes até sendo omisso em relação ao exercício da sua misericórdia. É nesse ponto que o Salmo oferece não apenas uma resposta, mas uma reorientação da nossa própria fé. Como diz o título do Salmo, Salmo de Asaf, ele esteve diretamente envolvido no culto público a Israel. Ele estava exercendo ali a função de liderança na adoração, conforme lemos lá no testemunho de 1 Crônicas, capítulo 6 e também no capítulo 16. Era uma pessoa envolvida com culto, era uma pessoa envolvida, trazendo para a compreensão atual, era uma pessoa envolvida com a igreja. Ele tinha sua vida consagrada ao ministério ao Senhor. No livro dos Salmos, há 12 composições associadas a Asaf. O Salmo 50 e os Salmos 73 até 83, todos salmos atribuídos à autoria de Asaf, o que evidencia a sua importância na vida espiritual do povo. Ele foi uma pessoa relevante na história de Israel. O texto que nós lemos aqui, ele não descreve explicitamente a situação histórica em que esse salmo ele teria sido escrito, mas seus elementos internos revelam uma crise espiritual profunda no coração de Asaf. Ele se vê, por exemplo, nos versos 4 ao verso 12, os irmãos podem olhar à medida que eu vou explicando o texto e conferindo se as coisas conferem aí com o texto. Ele se vê abalado ao observar a prosperidade e arrogância dos ímpios, bem como a suposta segurança e aparente impunidade de todos eles. Isso ele demonstra nos versos 4 ao verso 12. E aí no verso 14, ao mesmo tempo, sua angústia se dá quando vive consagrado a Deus. Nessa vida consagrada a Deus, envolvido com as coisas de Deus, é que ele se vê angustiado vendo a sua vida em desvantagem em relação ao incrédulo. A partir dessa tensão, o Salmo se organiza por uma afirmação teológica, enfrenta uma crise de fé, encontra seu ponto de virada na presença de Deus e culmina na restauração da confiança antes abalada. É isso que nós veremos aqui a partir do primeiro verso, onde ele vai dar aqui qual é a tese de que Deus ele é bom para com Israel. Olha o que diz o texto: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, antes de qualquer coisa, Asaf já declara: Deus é bom. Deus é bondoso, essencialmente bondoso para com Israel. Asaf estava para testemunhar um dilema que experimentou e que muitos naquele contexto poderiam estar experimentando, como hoje muitos podem estar experimentando, de trabalhar honestamente, de se esforçar tão intensamente numa vida justa e piedosa na presença de Deus, enquanto todos nós assistimos homens corruptos, fraudulentos, mentirosos, prosperando diante dos nossos olhos. Essa crise, ela é tão antiga como também atual. Mas antes de expor esses dilemas, ele antecipou uma afirmação que bem contundente: Deus é bom. Deus é bom. Muito embora o cristão enfrente a calamidade e a discriminação daqueles que confiam mais em si mesmos, isso não é resultado da ação de Deus, mas é resultado da ação dos homens. Daí porque nós não podemos atribuir a Deus injustiça. Daí porque nós não podemos atribuir a Deus omissão. Porque o que vemos acontecer em nossa volta não é um resultado de uma ação direta da parte de Deus, e sim da perversidade dos próprios homens. Asaf fez questão de deixar claro, antes de tudo, que a natureza de Deus é absolutamente pura e cheia de compaixão para com o seu povo. Aqui descrito no final do primeiro verso, os que têm coração, como diz o texto, coração limpo. E a expressão hebraica aqui aponta para alguém ou uma pessoa que vive de consciência limpa. Ele age de uma forma justa, correta, embora não recebendo vantagens por isso, mas ele vive de
consciência limpa. Sabe aquela experiência de, pelo menos eu durmo e coloco a minha cabeça num travesseiro e durmo em paz? Eu posso não ter tudo aquilo que eu gostaria, eu posso não ter todas as vantagens que eu poderia e que eu aspiro ter neste mundo, mas pelo menos eu durmo de consciência limpa por estar agindo e fazendo e decidindo de uma forma justa na presença de Deus. Então a primeira coisa que Asaf destaca aqui é a bondade de Deus. Deus é bom para com esses. Deus não se esquece desses. Ele não tem os seus olhos fechados, ele não tem a sua mão encolhida em relação àqueles que vivem piedosamente na sua presença. Mas aí, a partir do verso 2, como eu mencionei, até o verso 14, nós vemos como, sabendo que Deus é bom, sabendo de como Deus age em benefício do seu povo, com bondade, como Asaf se vê abalado. E aqui ele vai descrever a partir do verso 2 até o verso 14, enfatizando essa percepção distorcida da realidade, marcada por inveja e também por escândalo. Uma vez que ele declara que Deus é bom, agora ele vai se preocupar em mostrar como o homem é mau. Deus é bom, mas o homem é mau. E ele começa falando de si mesmo, em contraste com o próprio Deus. Por isso ele diz, como diz no verso 2, quanto a mim, porém... E agora vai começar a descrever qual é a realidade do homem diante de tanta bondade, diante de tanta justiça, de tanta pureza, de tanta santidade moral. Agora ele olha para si, e a conclusão que ele tira de si mesmo é que ele é muito ruim. É interessante a dinâmica de raciocínio que Asaf faz nesse texto, porque ele está se referindo aos ímpios, aos incrédulos, aos injustos. Mas ele se coloca como protagonista, como objeto observado agora com as suas próprias lentes. Apesar de ser um judeu fiel, levita consagrado, dedicado ao serviço no templo, obediente à lei e músico de ocasiões especiais, Asaf confessou sua fraqueza, dizendo: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quase que ele cede, quase que ele negocia sua fé, quase que ele rompe o pacto com Deus. Qual foi o motivo? Quando deixou de confiar nas vantagens do caminho de Deus para confiar nas vantagens que o caminho dos ímpios oferece. E aí, como diz o verso 3, ele acabou invejando o caminho dos perversos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E aqui, irmãos, ele dá uma lista. Verso 4, eles não tinham preocupações. Verso 4 ainda, parecia que eles não tinham muitos problemas de saúde, parecia até que a saúde deles era uma saúde realmente assim, inabalável. O seu corpo é sadio e nédio. Olha, irmãos, a distorção de realidade de Asaf, olhando para os perversos, para os arrogantes. Eu estou aqui padecendo enfermidades, agora eles não adoecem. E ele está em crise vendo isso. Verso 5, regalavam as facilidades da vida terrena, a percepção que ele tem dos ímpios. Verso 6, ostentavam segurança. Verso 7, possuíam fartura, por isso engordavam e atendiam todas as suas fantasias. Verso 8, eles zombam das ameaças e da opressão dos seus inimigos. Verso 9, blasfemam contra Deus e profanam o seu nome. Verso 10 e verso 11, na impressão de Asaf, eles desfrutavam da admiração e das bajulações alheias, aumentando o seu orgulho, a ponto de pensarem que, se Deus existe, não sabe de nada sobre a vida humana. Sabe aquele negócio da impunidade? Eu vou agir com perversidade, com mentira, com desonestidade, não serei íntegro nas minhas relações e nos meus compromissos. E aí, obtendo vantagens e mais vantagens, então eles meio que na arrogância dos seus corações, insultam Deus dizendo: se Deus existe, Ele não está atento a nada que eu estou fazendo da minha vida, porque eu só sou recompensado. E aí no verso 12, na impressão de Asaf, sentiam-se confianças na carreira da sua prosperidade. No mais profundo drama espiritual de Asaf, ao invejar os ímpios, os arrogantes, descreveu o sentimento de que a vida honesta não vale a pena. Não vale a pena ser honesto, não vale a pena falar a verdade, não vale a pena andar piedosamente na presença de Deus, não vale a pena ter a vida consagrada, porque isso não garante nenhuma vantagem nesta vida.
Então, orar, cantar louvores, estar na igreja, desfrutar da comunhão cristã, zelar por aquilo que é sagrado, nos alegrar por aquilo que Deus considera santo e sagrado, não vale a pena. Então eu prefiro ignorar essas coisas, ir para o mundo e me regalar das vantagens que o mundo me dá, numa total postura de arrogância diante de Deus, de desprezo por quem Deus é. E aqui, irmãos, a impressão ainda que Asaf dá de si mesmo diante dessas perversidades que estavam cercando é que os sofrimentos continuarão da mesma forma. Verso 13 e verso 14. Olha o que diz o texto, irmãos. Olha para o texto. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos à inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. A visão que Asaf tem de si mesmo é que a vida cristã não vale a pena. Não vale a pena. E é aqui, irmãos, a partir do verso 15, que nós temos uma virada de percepção, uma mudança de percepção. A partir do verso 15, ele vai mostrar que essa percepção muda quando ele se coloca na presença de Deus. É muito fácil para nós nos colocarmos diante das pessoas. Nós vamos chegar rapidamente à conclusão, em alguns momentos, em alguns relacionamentos que nós estamos muito bem. É ou não é? Quando nós nos comparamos com determinadas pessoas, podemos chegar à conclusão de que, uau, eu sou uma pessoa 10. E aí, se nós fizermos a comparação errada, nos compararmos com pessoas que estão abastadas, viajando de iates, comprando, como um jogador de futebol famoso, não vou citar o nome dele aqui, já tinha, acho que 2 jatos, 2 helicópteros, comprou agora mais um jato, que pode fazer uma viagem sem abastecimento, direto para a Europa, super luxuoso, todo personalizado. A gente olha, se nós compararmos a nossa vida com esses, qual que é a conclusão que nós vamos tirar? Minha vida está acabada. Minha vida não está valendo a pena. Porque tudo o que eu queria é comer uma picanha, eu não consigo comer uma picanha. Aí a gente olha para pessoas que são abastadas, e que comprar uma picanha e fazer um assado é a coisa mais normal do mundo, faz parte da rotina. Então o problema de Asaf é que ele se compara com as pessoas. O problema de Asaf é que ele se compara com as pessoas. E nesse caso, ele se comparou com pessoas que não deveria comparar. Então ele olha para os ímpios, os arrogantes, mas os ímpios e arrogantes que estão, vivendo muito bem. E a conclusão que ele faz de si mesmo é que a vida cristã não está valendo a pena. A vida consagrada no templo, como levita, não está valendo a pena. Mas isso muda quando ele se coloca na presença de Deus. E é nessa hora que tudo muda. Aqui, meus irmãos, não é apenas Deus ajuda, mas o que ocorre é uma mudança de perspectiva mediada pelo culto. Daí porque, irmãos, estarmos na presença de Deus, no culto a Deus, é algo tão transformador para a nossa vida. Como isso nos preserva. Como estarmos reunidos nessa noite, como estamos reunidos nessa verdadeira festa espiritual, como isso nos fortalece, nos anima, nos enche de alegria, nos estimula a perseverar no caminho da santidade, da piedade e da integridade na presença de Deus. Diante da complexidade desses sentimentos e das consequências de confessá-los publicamente, principalmente por ser um líder na casa de Deus, Asaf fez um autoexame e chegou às seguintes conclusões. Verso 15. Primeiro, ele decide não compartilhar com o povo de Deus. Ele diz: se eu pensara em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Então a primeira coisa que ele faz aqui é de se calar diante dos homens, mas, como nós lemos no verso 16, admitir que esses sentimentos são pesados demais para carregar sozinho, e no verso 17, apresentar a Deus numa consagrada ação de humilhação, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele tinha essa percepção a respeito dos perversos, enquanto estava se comparando com eles, mas na presença de Deus, ele percebeu que os destinos são completamente diferentes. De que, de fato, os últimos serão os primeiros. Hoje eles riem, escarnecem, debocham. Hoje eles insultam a Deus, eles desafiam a lei de Deus. Eles testam a paciência de Deus. Mas o fim deles é um fim completamente diferente daqueles que são tementes a Deus. E Asaf percebe isso na presença de Deus, no santuário,
do Senhor. O santuário do templo era a parte constituída pelo lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, o sangue era aspergido no altar de bronze para a expiação dos pecados, e uma vez ao ano no lugar santíssimo, sobre o propiciatório para a expiação de toda a nação. Asaf aqui ele recorreu a Deus para buscar perdão do pecado e deixar de confiar nele, e assim confiar no Senhor, a fim de desejar ou deixar de desejar os despojos da impiedade. Ele reconheceu a necessidade de ser perdoado e também de ser reedificado. Foi ali, vendo os animais sendo sacrificados, o sangue sendo aspergidos, sendo derramado sobre o altar que tinha 4 chifres, um em cada ponta, na parte do lugar santo, e sobre a tampa do propiciatório, na arca da aliança, no lugar santíssimo, fazendo expiação dos pecados para aplacar a ira de Deus sobre a nação, é que Asaf percebeu que as coisas não são bem assim. Porque ali o povo estava tendo os seus pecados perdoados. Ali Deus estava renovando as suas misericórdias. Ali o peso de uma consciência fraudada pelo pecado estava sendo renovada. Foi ali, na presença de Deus, que ele percebeu tudo isso. Por isso, ele chega à conclusão nos versos 18 a 22, o fim dos ímpios e a cegueira, ela é reconhecida. Olha o que diz o verso 18: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, eu como um irracional à tua presença. No santuário, ele percebeu que as vantagens dos ímpios escondem a sua própria destruição. Eles estão neste mundo desfrutando de prazeres que os distraem da vida eterna que só pode ser desfrutada mediante a expiação. E ele percebe isso no santuário, lá no templo. Sua prosperidade é transitória, garantias e felicidades são passageiras, o que ele vai dizer nos versos 18 e verso 19. Suas vidas são semelhantes a um sonho, que quando se acorda nada fica na memória, senão algumas impressões vagas e sem conexões, é o que ele vai dizer no verso 20. E no verso 21, verso 22, mas foi buscando a Deus que ele percebeu que estava invejando, na verdade, a inconsistência, a inconstância, a vaidade, por ter agido, como ele mesmo se declara, embrutecido e ignorante, um homem intransigente, também arrogante, ou seja, sem sentido e sem conhecimento. Olhar para este mundo, olhar para as perversidades, olhar para as vantagens dos arrogantes e invejá-los não é racional na presença de Deus. E aí, nós chegamos agora a um momento de restauração da sua vida, versos 23 ao verso 26. Aqui não é apenas uma repetição da tese, mas a apropriação pessoal da comunhão com Deus como um bem supremo. Ele não apenas ouvia falar de Deus, mas agora nesses versos vemos Asaf, depois de entrar no santuário de Deus e perceber o destino que estava reservado para ele, e o destino reservado para os arrogantes, agora ele se apropria, ele experimenta. Ele não é obrigado a buscar a Deus, mas ele o faz pelo prazer da intimidade com o Senhor. Ele desfruta dessa intimidade. Esse é o maior bem, esse é o maior prazer do cristão, é de estar na presença de Deus e desfrutar da sua doce presença. E aqui, irmãos, é nesse momento que ele volta a sua visão para Deus. Ele diz que Deus o protegeu, como diz no verso 23. Tu me seguras pela minha mão direita, como um pai segura na mão de seu pequeno filho para atravessar uma rua muito perigosa. Deus o toma pelas suas mãos, carinhosamente, com um sentimento e com uma ação protetora. Deus toma como que Asaf pelas mãos e atravessa uma rua muito perigosa. O Senhor é a sua proteção. Verso 24, na parte A, veja como ele percebe Deus o guiando. Tu me guias com o teu conselho.
A parte B do verso 24, ele manteve a promessa de que a sua vida seria recompensada, como ele mesmo diz, e depois me recebes na glória. Deus está guiando a minha vida. Deus está guiando a sua vida. Deus está guiando a nossa igreja. E o nosso destino é desfrutarmos plenamente daquilo que nós ensaiamos nessa vida, quando nós nos reunimos dominicalmente para prestarmos culto a Deus, e hoje especialmente comendo do pão e bebendo do cálice, memorando a morte do nosso Redentor, por cujo sangue todos nós tivemos os nossos pecados justificados eternamente. Não é que nós não temos pecados, mas é que seus efeitos eternos já foram, não serão, já foram anulados. Por isso que quando nós experimentamos dessa comunhão cristã, estamos experimentando de algo muito mais sublime que está aguardando por todos nós. E foi na presença de Deus que Asaf percebeu: estou caminhando para a plenitude da presença do Senhor, e ele tem aqui a sua vida completamente restaurada. Asaf é relembrado do que o aguarda no céu, e isso lhe foi suficiente no meio das desvantagens no mundo. Olha o que ele diz no verso 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, porque todos nós estamos sujeitos a dúvidas, inquietações, momentos de fraquezas. Mas ele continua dizendo aqui no texto: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Deus passa a ser o seu maior prazer. Com esse testemunho, Asaf está reafirmando o que disse no primeiro verso: Deus é bom, Deus é muito bom. E tudo de ruim que o homem experimenta nessa vida, sendo crente ou não, é por causa do seu próprio pecado, nunca por causa da omissão ou da injustiça da parte de Deus. Deus continua presente no meio do seu povo. Deus continua estabelecendo entre nós o seu tabernáculo, o seu santuário, e podemos desfrutar da sua presença e dos benefícios que essa presença garante a cada um de nós. Para terminar, nos versos 27 e 28, vemos Asaf aqui renovando a sua aliança. Os que se afastam de Deus serão severamente punidos, é o que diz o verso 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Mas esse não é o caminho que ele escolhe. Não é esse o caminho que ele decide seguir. Pelo contrário, e a linguagem que ele usa no verso 28 é uma linguagem, irmãos, de oração. Bom é estar junto a Deus. Deus é bom, verso 1. O último verso, verso 28. Bom é estar junto a Deus. Não é só o conhecimento de que Deus é bom, mas é experimentar da sua bondade, andando na presença de Deus e desfrutando de tudo aquilo que Deus oferece àqueles que o buscam. Por isso a sua linguagem também é marcada por fé. Ele diz: no Senhor ponho o meu refúgio. Refúgio é um lugar onde você, correndo de um perigo, você se esconde e se sente seguro. É na presença de Deus que ele assim se sentiu completamente seguros, e ele termina com atos de louvor para proclamar os seus feitos. Asaf sabia muito bem o Deus a quem ele servia. Eu quero terminar, irmãos, trazendo 3 rápidos conselhos aqui. Primeiro, a necessidade de disciplinarmos a percepção da realidade pela palavra, não pela comparação social. Toda comparação propõe a anulação de identidade. Toda comparação propõe a anulação de identidade. Por isso, o exercício que precisamos fazer, olhando para a experiência de Asaf, que ao invés de ficarmos nos comparando uns com os outros, que nós façamos esse exercício na presença de Deus. Porque essa prática de ficar comparando uns com os outros distorce a realidade, assim como distorceu a realidade para Asaf, que entrou numa crise muito profunda ao avaliar a vida a partir de aparências. Então nós, primeiramente, precisamos nos colocar diante de Deus. E aí, irmãos, nós teremos uma crise muito positiva, muito consoladora. Quando nós olhamos e contemplamos a Deus, nós chegamos à conclusão da nossa miserabilidade, da nossa vulnerabilidade. Mas ao mesmo tempo que a santidade absoluta de Deus causa em nós a percepção da nossa pequenez,
do quanto nós somos pequenos, a presença de Deus é forte refúgio. E é ao mesmo tempo que nós nos sentimos assim, nós encontramos somente nele a experiência de nos sentirmos seguros e protegidos como um pai que nos toma pelas mãos e nos guia até que nós adentremos o destino que está reservado para todos nós. Em segundo lugar, reorganizemos a vida espiritual em torno dos meios de graça. Priorizemos o culto público, organizando a nossa agenda durante a semana, não para tratar esse momento de culto como algo acessório, secundário, mas uma prioridade de estarmos no santuário, simbolicamente, esse local de reuniões, onde nós nos congregamos e apresentamos a Deus o louvor e a adoração que lhe é devida. Tratemos, irmãos, durante a semana como prioridade estarmos juntos na casa de Deus, desfrutando da comunhão com o seu povo, porque é isso que fortalece a nossa vida cristã também. É um meio de graça. Oração é um meio de graça, a palavra é um meio de graça, os sacramentos são meios de graça, congregar, estarmos reunidos também é um meio de graça. E nós começamos a perder a alegria da salvação. A nossa percepção da vida começa a ser negativamente adulterada quando nós desprezamos a experiência do culto público. Mas quando mais congregamos, mais animados nós nos tornamos. E é tão bom viver todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e dizer, até que enfim chegou o domingo, o dia de eu estar na casa de Deus, encontrar os meus irmãos, comungar com eles, num culto público a Deus. Tratemos o culto público, assim como Asaf, que foi no santuário, e no santuário ele teve a sua vida restaurada, suas percepções reorganizadas. Assim também nós vamos encontrar na presença de Deus a oportunidade de ter a nossa vida revitalizada, participando assim como hoje, conscientemente da ceia do Senhor, com autoexame e entendimento do seu significado. No Salmo, a mudança de percepção ocorre quando Asaf entra na presença de Deus, não antes disso, é na presença de Deus. Por fim, adotemos critérios escatológicos para avaliarmos sucesso e fracasso. A noção que a sociedade tem de sucesso e fracasso, nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não coincide com as noções de sucesso e fracasso das Escrituras. O que as pessoas lá fora chamam de sucesso, para nós, nem sempre é sucesso. Nem sempre. Nem sempre mesmo, tá? Não há vantagem em viver longe dos caminhos do Senhor. Nós podemos ser pessoas de sucesso segundo os padrões deste mundo. Mas se nós não tivermos a nossa vida humilhada aos pés do nosso Redentor, a nossa vida com os sucessos, com as riquezas, com as vantagens deste mundo, é um verdadeiro fracasso. Porque a vida passa, a nossa vida é transitória, a idade chega, enfermidades chegam, desastres chegam, a morte chega para todos nós. Se o Senhor não voltar antes, a morte vai chegar para todos nós. E onde nós estaremos se nós morrermos hoje? Se nós dermos o último suspiro hoje, onde nós estaremos? Na eterna presença de Deus ou em um estado irreversível de sofrimentos, onde você vai clamar, você vai desejar a interrupção da sua existência, mas você não vai conseguir. Então, nem sempre os critérios de sucesso e as percepções de sucesso do mundo coincidem com a vida de sucesso segundo as Escrituras. Porque a Bíblia chama de mais que vencedor aqueles por quem Cristo morreu. Mais que vencedores são aqueles a quem Deus predestinou, chamou, justificou e há de glorificar no último dia. Isso confronta a lógica dominante que associa a prosperidade material à aprovação divina. O Salmo mostra que o fim dos incrédulos e a comunhão com Deus são critérios corretos de avaliação. E todo este Salmo, meus irmãos, Salmo de número 73, encontra sua plenitude no Senhor Jesus Cristo. Ele é a revelação definitiva da bondade de Deus. É nele que nós vemos a manifestação de toda a bondade de Deus, quando Ele entrega a sua vida naquela cruz para morrer por nós, pecadores. Na cruz, a injustiça atingiu seu ápice. Ele, o justo, sofreu e morreu inocentemente, e os incrédulos
pareceram até prevalecer, quando ele esteve até o terceiro dia sepultado. Mas todos assustaram, seus inimigos, quando ele ressurgiu de dentre os mortos, gloriosamente, e assim Deus cumpriu todos os seus planos redentores. Portanto, em Cristo, o crente não recebe apenas explicações, mas participa da própria presença de Deus e tem a certeza de que o seu fim não é determinado pelas aparências, e sim pelo juízo e pela graça que nós vemos revelados exclusivamente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que essas palavras estejam hoje em todos os nossos corações, e meditando nelas, não mais avaliemos a nossa vida à luz das aparências deste mundo, e sim por critérios escatológicos. Todos nós fomos comprados por precioso sangue, e estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para um lugar onde não há choro, não há luto, não há morte, não há mais lágrimas. E olhando para o nosso destino final, irmãos, como Jesus pendurado no madeiro, conforme lemos lá em Hebreus, no capítulo 12, contemplando a alegria que lhe estava proposta, ele suportou todas as dores da cruz. Assim, suportando todas as aflições deste mundo, assim como o Senhor Jesus, contemplando a alegria que nos está proposta, que nós perseveremos na presença de Deus com integridade e justiça, mesmo que isso provisoriamente não pareça ser vantajoso segundo os critérios deste mundo.